Oi, viajante da vida! Bem-vindos! Mais um capítulo do nosso Mediunidade Foco. Estamos chegando ao fim desse ciclo e vamos terminar exatamente onde nós começamos, lá no Livro dos Médiuns, que é a obra mais básica, que é a obra mais fundamental sobre mediunidade que nós temos na nossa codificação, na nossa doutrina espírita. Há muita coisa sobre mediunidade, mas que não necessariamente é espiritismo. Nós temos falado isso ao longo desses 36 capítulos anteriores e vamos insistir daqui até o próximo capítulo também, porque é muito importante que a gente conheça a base. E aí uma das inscritas do nosso canal, uma das companheiras que mais assiste, que mais participa, ela comentou certa vez: dá para falar sobre os animais? Será que os animais podem ser médiums? E não é que Allan Kardec se preocupou com isso também lá no Livro dos Médiuns? Não é que o codificador também deu atenção a essa questão e colocou um capítulo inteirinho lá na segunda parte do Livro dos Médiuns para tratar disso? Principalmente porque lá no seu tempo, hoje em dia a gente não vê muito, mas no tempo de Kardec era muito comum ter nas praças, ter nos parques, aquelas criaturas com realejo, e que um animalzinho, um pássaro de preferência, normalmente era um pássaro, ou um mico, alguma coisa assim, iam lá e tiravam pedaços de cartõezinhos que faziam previsões, que traziam revelações sobre a vida das pessoas. E muita gente se impressionava com isso. Olha, o animal está transmitindo a mensagem dos espíritos. Olha, o animal é médium. Será que os animais podem ser médiums? E Allan Kardec começa então este capítulo 22, lá da segunda parte do Livro dos Médiuns, com a observação que ele mesmo fez. Ele foi a campo. Nós devemos fazer como codificador. Na dúvida, vamos pesquisar. Na dúvida, vamos buscar a literatura séria sobre o assunto. Séria, gente. Sempre confrontar com a base da doutrina. Tem muito livro aí que fala de animal, mas será que são obras sérias? Será que são obras confiáveis? É a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Será que estão de acordo com o que a gente encontra lá no Livro dos Espíritos, aqui no Livro dos Médiuns, como nós estamos estudando hoje? Pois é, então fazer a pesquisa. Hoje em dia, mais a pesquisa bibliográfica do que a pesquisa de campo. Mas Allan Kardec, que não tinha obras prontas, foi a pesquisa de campo. Então ele foi analisar os pássaros, os bichinhos do realejo, os fenômenos que as pessoas diziam produzir com animais, em que os animais supostamente transmitiam a informação dos espíritos. E aí olha só que observação que o codificador faz a esse respeito. Ele é muito preciso, porque ele foi analisar, ele olhou bem, ele percebeu, ele buscou ver, principalmente o que já havia estudado, os casos de prestidigitação em que pessoas se faziam passar por médiums. Por que não poderia haver algo semelhante com os animais? E aí Kardec diz o seguinte, assim, para introduzir para nós a questão da possibilidade de mediunidade dos animais. A maioria das experiências que presenciamos são do mesmo tipo das que fazem os prestidigitadores e não podiam deixar-nos dúvidas sobre o emprego de alguns dos meios de que eles se utilizam, notadamente o das cartas marcadas. E aqui, lógico, Kardec está falando dos passarinhos lá do realejo que tiram cartinhas de um maço de cartas e trazem revelações para as pessoas. Aquilo ali era um truque. Foi isso que o codificador encontrou na boa parte das vezes. Até porque você imagina, né? Deixar um monte de cartinhas ali com previsões. O passarinho tira uma e a pessoa acredita que aquilo ali é para ela e só e exclusivamente para ela. Imagina se aquela cartinha volta para um monte, daqui a 10 pessoas passa e o passarinho tira de novo a mesma carta. 2 pessoas com destino igual? Mas se nós somos todos individualidades diferentes, então claro que Kardec percebe ali um truque, o truque das cartas marcadas. Um sinal do dono do realejo, o pássaro treinado vai lá e tira uma determinada cartinha combinada pela percepção que o dono do realejo tem daquela pessoa. E é lógico que isso não é mediunidade, isso não é informação trazida do mundo espiritual. Mas Kardec ainda prossegue, olha só. Não é mais extraordinário adestrá-los para tirar cartas do que habituá-los a cantar ou repetir palavras. E essa é uma questão importante, porque assim, os passarinhos, os animais, eles não têm a possibilidade de raciocínio contínuo, eles são adestrados, eles realizam tarefas repetitivas porque foram treinados para isso. Então eles podem ser treinados para assoviar, para cantar determinadas coisas, como acontece com alguns pássaros, para agir de determinada forma simulando humanos, como acontece com alguns símios, mas eles não mantêm isso se eles forem deixados quietinhos lá à sua natureza. E é isso que Kardec fala, é mais fácil, é tão fácil treiná-los para tirar cartas, quanto treinar para falar, ou para cantar, ou para assoviar. E aí a gente começa a perceber o seguinte, tem alguma coisa interessante nessa questão. Por quê? Porque na época do codificador, muita gente acreditava que animal podia ser médium. E eu vou contar uma história para vocês. Parece que no nosso tempo também tem muita gente achando que animal pode ser médium.
E alguns até médium mais inteligente, médium mais seguro do que alguns médiums fantasiosos que tem por aí, dando chilique mediúnico em qualquer lugar, em qualquer feira, banca de feira, para dizer que está trazendo mensagem do mundo espiritual. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso mesmo. E aí, lógico, o codificador traz um argumento. As pessoas, no seu tempo, dizem assim, olha os espíritos não conseguem mover uma mesa porque eram fenômenos físicos. Eles ainda estavam na fase de estudar fenômenos físicos. Não conseguem mexer uma mesa, não conseguem mexer uma prancheta. Então, por que eles não conseguiriam fazer mover-se o animal? Afinal de contas, é um ser animado, é mais fácil, já tem vida. E aí olha o que o codificador diz para nós lá no Livro dos Médiuns, nesse capítulo que nós estamos estudando. Parece mesmo bastante lógico imaginar que um ser vivo, dotado de certa dose de inteligência, seja mais apto para esse efeito do que um corpo inerte, sem vitalidade, como uma mesa, por exemplo. Entretanto, não é isto que acontece. E é isso que Kardec observa. Né? O fenômeno mediúnico não é mover mesas. O fenômeno mediúnico não é mover pranchetas. É transmitir o pensamento dos espíritos. E isso não é necessariamente porque mais fácil quando você tem um ser animado, principalmente porque ele pode não ter os instrumentos necessários para transmitir esse pensamento. A mesa, a prancheta, são meros acessórios. A gente já viu isso em capítulos anteriores. Elas não são verdadeiramente o médium, o veículo de transmissão. Quem é o veículo de transmissão? É o ser encarnado que cede fluidos para que aquilo aconteça. Nós vimos isso nos capítulos dos fenômenos mediúnicos, da mediunidade de efeitos físicos. E aí olha só que coisa interessante. Kardec então vai buscar informação da espiritualidade amiga. O espírito Erasto, que tem um vasto nível de contribuição, principalmente no livro dos médiuns, um espírito forte, incisivo, daqueles que falam o que tem que falar mesmo, não se importando se nós vamos ficar assim, mas não era o que eu queria ouvir. Os espíritos não estão aí para falar o que a gente quer ouvir, eles estão aí para falar o que a gente precisa aprender. E aí ele pede, então, orientação do espírito Erasto. Numa dessas reuniões, lá na Sociedade de Paris, em que foi discutido, em que foi bem colocada essa questão e dividido mesmo a Assembleia. Alguns achavam que os animais podiam ser médiuns, outros achavam que não. E ele pergunta a Erasto. E Erasto responde, logo depois dessa discussão acalorada. E ele já começa aplanando o caminho para nós. Olha só o que o Erasto diz. Os homens se mostram sempre propensos a tudo exagerar. Uns, e não me refiro aqui aos materialistas, negam a alma aos animais, enquanto outros querem lhes atribuir uma semelhante, por assim dizer, à nossa. Olha só que coisa. Quer dizer, muita gente lá naquela assembleia achava que os animais podiam ser médiums porque o princípio inteligente que os anima era uma alma igual a nossa. Então vai quase que voltando àquela história da metempsicose. A alma dos animais pode reencarnar nos seres humanos, a alma dos seres humanos pode reencarnar nos animais porque elas são iguais. Elas não são iguais. Quem estuda a codificação em profundidade sabe disso. Elas são progressivas. E aí a alma humana já está num nível de progresso maior do que o princípio inteligente, que nós ainda nem chamamos de alma, dos animais. Está discutido isso lá no Livro dos Espíritos. Vão lá dar uma olhada. E é interessante porque a gente começa a observar assim, mas afinal de contas, o que o Espírito quer dizer com isso? Por que as almas dos animais são diferentes das almas dos homens? E ele continua assim, não, convencei-vos disso. O fogo que anima os irracionais, o sopro que os faz agir, mover e falar na linguagem que lhes é própria, não tem, quanto ao presente, vou destacar isso, quanto ao presente, nenhuma aptidão para se mesclar, ou unir, ou fundir com o sopro divino a alma etérea, o espírito. Então é uma questão que Horácio coloca assim, quanto ao presente, quer dizer que se evoluírem, se continuarem na marcha evolutiva, algum dia aqueles princípios inteligentes animais terão a mesma constituição, as mesmas características do princípio inteligente que habita os seres humanos. Mas, no momento em que nós estamos, aqui na Terra, há uma imensa diferença entre essas categorias. Há uma enorme distinção entre essas duas categorias. E aí não há como assimilá-las, não há como misturá-las, não há como elas trocarem fluidos. E é isso que a gente começa a perceber. Erasto dizendo o seguinte, olha só. Dizem que os espíritos mediunizam a matéria inerte e fazem que se movam cadeiras, mesas, pianos. Fazem que se movam sim, mediunizam não. Porque, repito, mais uma vez, sem médium nenhum desses fenômenos se produz. E quem é o médium nessa história? Quem é que cede fluidos para que a mesa se mova? Quem é que cede fluidos para que a prancheta se mova? Se não as criaturas humanas, se não os seres humanos mais próximos ali do nível dos espíritos, que são apenas espíritos encarnados.
Os espíritos desencarnados têm corpos, perispíritos semelhantes aos nossos. E aí eles podem então trocar fluidos, combinar fluidos. Mas os espíritos desencarnados não têm perispíritos semelhantes aos dos animais. Então eles não podem misturar, combinar esses fluidos. E o Erasto ainda prossegue, olha só, mas eu repito, não mediunizamos diretamente os animais, nem a matéria inerte. Necessitamos sempre do concurso consciente ou inconsciente de um médium humano, porque precisamos da união de fluidos similares, o que não encontramos nem nos animais, nem na matéria bruta. E essa é uma questão que as pessoas às vezes esquecem. E a gente fica imaginando, mas eu podia ver, o meu animalzinho ele tem tanta percepção, ele consegue ver os espíritos, ele traz para mim informações. Ah, não traz não. Você pode estar muito crédulo, muito crédula, de que aquele animalzinho de estimação que você tem te entende, quase fala com você com os olhos. E isso é verdade, isso acontece mesmo. A gente vai ver até mais adiante o próprio Erasto reconhecendo esta capacidade que os animais têm de interagir com os humanos, com uma inteligência especial, até diferente dos animais selvagens. Os animais domésticos, os animais de estimação, desenvolvem essa capacidade, até um certo carinho, e demonstram isso pelos seus donos. Mas isso não caracteriza capacidade de comunicação. E mediunidade é comunicação, não é apenas percepção. E aí olha só que coisa interessante, por que não é possível? Por que não dá para combinar? O Erasto já tinha falado, a gente já leu no texto anterior, não dá, eles não encontram fluidos semelhantes àqueles que eles utilizam dos médiuns humanos nos animais e nos corpos inertes. Mas por que isso? E olha a resposta do Erasto, olha a colocação que ele faz. O nosso envoltório fluídico, mais imponderável e mais sutil do que o mais sutil e mais imponderável dos vossos gases, unindo-se, casando-se, combinando-se com o envoltório fluídico mais animalizado do médium, cuja propriedade de expansão e de penetrabilidade escapa aos vossos sentidos grosseiros, fenômeno quase inexplicável para vós, nos permite imprimir movimentos a móveis e até quebrá-los em aposentos desabitados. Isso acontece, mas é sempre com o fluido do médium encarnado. É sempre semelhante com semelhante, não dá para juntar fluidos muito distintos. É a mesma coisa, por exemplo, em química, se nós fôssemos querer misturar uma substância, um líquido que a gente chama de polar, então ele tem uma certa interação com a água, por exemplo, vamos colocar a água como sendo um líquido polar mais conhecido, com alguma coisa apolar, um óleo, um azeite. E aí eles não vão se misturar, não é verdade? Você não consegue misturar água com óleo. Da mesma forma, você não consegue misturar os fluidos dos espíritos com os fluidos dos animais, com os fluidos dos objetos inertes. Ah, sim, os objetos inertes também têm uma cobertura, uma aura de fluidos, mas não é suficiente para que os espíritos possam utilizar isso para transmitir comunicações, para transmitir os seus pensamentos. E essa é a questão mais importante. É sobre isso que nós falamos. Ah, mas eu tento, eu consigo interagir com meus animais. Eu ouvi dizer que tem gente que dá passe nos bichos quando os bichos estão doentes. Ixi, pera lá, hein, gente. Toma cuidado com isso. O Erasto traz até um exemplo interessante lá no Livro dos Médiuns que a gente vai discutir daqui a pouco. Mas tomemos muito cuidado, que como os fluidos são diferentes, é a mesma coisa a gente pensar assim, poxa vida, o passe não é visto como uma certa medicação? É verdade, mas você dá remédio veterinário para humano? Não dá. Você dá remédio humano para animal? Se der, corre o risco de matar o bichinho. As doses são diferentes. Imagina, você pega um analgésico desse que nós tomamos aí de 700 miligramas, de 1000 miligramas, e dá para um piquinês, ou dá para um poodle. Vai assassinar o coitado do cachorro com overdose de analgésico. E acontece. Então a mesma coisa com os nossos fluidos. E aí o Erasto dá um exemplo, olha só que interessante. Dizem que o Senhor T magnetizou o seu cão. A que resultado chegou? Matou, porque esse infeliz animal morreu depois de haver caído numa espécie de atonia, de langor, consequente à sua magnetização. Como efeito, saturando de um fluido aurido da sua essência superior à essência especial da sua natureza de cão, ele o esmagou, agindo sobre o animal à semelhança do raio, ainda que mais lentamente. Olha só, gente. Então, de vez em quando, cuidado, tá? A gente não tem que levar isso tão ao pé da letra. É claro que se você pega o seu animalzinho doente, faz um carinho nele, se você pega o seu animalzinho doente, faz uma oração por ele, isso pode ajudar a recuperar a saúde. Agora, eu vou lá dar passe, eu vou magnetizar. Aí você pode estar fazendo a mesma coisa que esse senhor T ali da história simbólica do Erasto.
pressionando o animal, colocando tanta energia e energia tão diferente sobre ele que ele acaba morrendo. Eu vi isso acontecer várias vezes. Da mesma forma como tem animaizinhos que morrem de overdose de medicação humana quando seus donos resolvem dar remédio humano para animal, também pode acontecer do animalzinho morrer quando você dá uma overdose de fluidos animalizados. A magnetização é diferente de simplesmente orar, colocar a mãozinha, fazer carinho. Isso é outra coisa. Você também está transmitindo fluidos, mas numa dose bem pequenininha. Bem homeopático, diríamos assim, né? Quase lá na diluição infinita. E é exatamente isso. A gente começa a perceber o Erasto chamando a nossa atenção de que, assim, para haver comunicação, gente, transmissão de pensamento, a gente precisa de um outro ser humano encarnado. Os animais não têm capacidade, não têm condições de transmitir o pensamento dos espíritos. Mas, e aí muita gente diz, mas o meu cachorro vê espírito. Mas o meu gato não sobe em tal telhado porque ele deve estar vendo espírito lá. E é verdade. Lembra lá no Velho Testamento a história da mula de Balaão, profeta judeu, que foi envolvido lá com uma série de fofocas e acabou indo montado na sua mulinha para amaldiçoar um determinado grupo no vilarejo e de repente a mula empaca? E só depois é que o Balaão vê que havia ali um espírito, dito um anjo com uma espada flamejante, para poder impedir que a mula andasse? Pois é, a mula percebeu o anjo antes, percebeu o espírito antes. E aí o Erasto confirma isso para nós. Sim, os animais podem ver, mas gente, olha só, ver espírito, perceber espírito, um monte de gente faz também. Mas não quer dizer que seja capaz de transmitir o pensamento. Mediunidade é transmissão de pensamento, é transmissão de ideias, não é apenas percepção do mundo espiritual. Olha o que o Erasto diz a respeito disso. É certo que os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis para os animais. Muitas vezes, o súbito terror que deles se apodera, sem que percebais a causa, é provocado pela visão de um ou mais espíritos mal intencionados com relação aos indivíduos presentes ou aos donos dos animais. Então, eles percebem. Lembra daquele momento lá em que Jesus está em Gadara, que ele afasta aquela legião de espíritos obsessores do chamado endemoniado gadareno? E eles imaginam que os espíritos entraram nos porcos e os porcos caíram no mar e morreram afogados? É essa mesma situação. Os porquinhos perceberam aqueles espíritos muito inferiores, muito sofridos. E aí, lógico, se assustaram e saíram correndo, porque eles não tinham defesa intelectual para entender que aqueles eram espíritos e que não iam fazer mal para eles. Na percepção deles, como a vibração era pesada, como ela realmente parecia esmagá-los, os porquinhos ficaram assustados e saíram correndo. Então é importante a gente estar sempre atento a isso. O que nós fazemos quando nós imaginamos que os animais estão percebendo os espíritos? Eles podem perceber. Não significa que eles sejam capazes de transmitir. Mas por quê? E aí a gente começa a entender. Os espíritos se comunicam na velocidade do pensamento, sem os símbolos articulados que nós temos para a nossa linguagem. Quando eles vão transmitir uma comunicação mediúnica, eles precisam dos conteúdos intelectuais do médium. Mesmo no caso dos fenômenos físicos, eles vão colher da mente dos médiums as palavras, as formas, para dar forma ao seu pensamento. E é exatamente o que o Erasto diz para nós. Olha só. Sabeis que tiramos do cérebro dos médiuns os elementos necessários para dar aos nossos pensamentos uma forma que vos seja sensível e apreensível. Então, vem da nossa mente, vem do nosso pensamento, daqueles conteúdos, do nosso vocabulário. Daí a importância do médium ler muito, do médium estudar bastante, para que ele ofereça aos espíritos uma bagagem intelectual, uma bagagem de formas para eles vestirem os seus pensamentos mais ampla e seja uma mensagem então mais compreensível, mais sensível. E aí o Erasto prossegue ainda. É com o auxílio dos materiais que possui que o médium traduz o nosso pensamento em linguagem comum. Pois bem, que elementos encontraríamos no cérebro de um animal? É o que pergunta o Erasto já de cara assim. E a gente começa a entender, puxa vida, mas é verdade, né? Se o espírito fosse buscar lá no cérebro do meu cachorrinho, ele ia encontrar um monte de ossinho voando. Ele não ia encontrar as palavras para se comunicar comigo. Então há muita diferença, gente. Há muita diferença entre perceber o mundo espiritual, que tanto animais como humanos são capazes de fazer, e transmitir as comunicações do mundo espiritual. Não, os animais não podem ser médiums, mas os animais podem perceber o mundo espiritual.
E algumas pessoas podem dizer, mas o meu animal me compreende. É quase como se ele se comunicasse comigo. O meu cachorro me entende só com o olhar. Se eu fizer um olhar bravo assim para ele, já sai com o rabinho entre as pernas, já vai se esconder lá na casinha dele. Então ele está se comunicando comigo, ele pode se comunicar com os espíritos. Não pode. E o Erasto conclui exatamente chamando a atenção sobre isso. Os animais domésticos, os animais de estimação, eles foram adestrados. Eles evoluíram até um determinado nível que eles conseguem interagir intelectualmente, principalmente com seus donos, principalmente com os seres humanos em volta, para facilitar a interação. Mas isso não assegura que eles sejam capazes de transmitir o pensamento dos outros. Eles não vão levar um recado. Você não vai chegar para o seu cachorro assim, vai lá na cozinha e avisa a mamãe que eu quero falar com ela. O cachorro não vai lá dar o recado. Pode até ser que ele saia, pode até ser que ele dê uns latidos, mas é mero condicionamento. Então olha só como é que o Erasto conclui para nós esse estudo sobre a mediunidade dos animais. É que Deus, que nada fez de incompleto, deu aos animais qualidades de sociabilidade que faltam inteiramente nos animais selvagens, habitantes das solidões. Mas daí a poderem servir de intermediários para a transmissão do pensamento dos espíritos, há um abismo, a diferença de naturezas. E ele conclui dizendo o seguinte, deveis então concluir que os animais não nos podem servir de intérpretes. Meus queridos amigos, minhas irmãs queridas, entendam bem isso. Não vamos ficar preocupados, mas o meu animal está vendo espírito, será que tem algum problema? Tome isso como um alerta. Se o animalzinho fica muito arisco, muito constrangido em determinado cômodo da sua casa ou em determinados ambientes, pense que talvez, como a gente viu Erasto dizer, ele esteja percebendo espíritos ali mal intencionados. Então, ou a gente muda o nosso nível de pensamento, porque somos nós que atraímos os espíritos para os nossos ambientes domésticos, para garantir a presença de bons espíritos, e aí os animais vão ficar calmos, os animais vão ficar serenos, ou nós evitamos ambientes externos onde os nossos animaizinhos estão sinalizando que pode haver a presença de espíritos atrasados. Mas não esperemos que eles nos digam assim, eu vi um espírito assim, assim, assado lá naquele lugar que a gente foi e eu não quero voltar mais lá. O animal não vai fazer isso. Ele vai simplesmente reagir instintivamente às percepções que ele tem do mundo espiritual. Animais não podem servir de intermediários para os espíritos. Logo, seu cachorrinho, seu gatinho, seu papagaio não são médiuns. Por mais que você gostasse de colocar isso como sendo uma vantagem, como uma conquista, porque muita gente diz assim, até o animal aqui em casa é médium. Nessa casa toda a família tem mediunidade, até o cachorro. Mentira! Muitas pessoas ali estão, sim, atravessando um processo obsessivo, estão atravessando um processo de fascinação, precisam educar esses recursos mediúnicos, mas o animal não. Nada de levar o animalzinho para o centro para educar a mediunidade dele, porque ele não a tem. Eu espero que vocês tenham gostado desse capítulo, que vocês tenham apreciado o livro dos médiuns, a nossa base. Olha ele aqui, o livro dos médiuns, Allan Kardec. Vamos estudar mais, vamos estudar, aprofundar mais. Os nossos próximos 3 capítulos também serão sobre o livro dos médiuns, para nós podermos encerrar, nesse momento, esse conjunto de estudos. E eu deixo vocês, então, com as reflexões de hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo.